Boa noite. É com grande alegria que a gente vai apresentar duas músicas de Natal. Alegria por quê? Porque é difícil reunir essa turminha para colocar as roupinhas nela e tudo mais, mas elas estão bem empolgadas que elas vão fazer uma apresentação linda. A Keila, que é a coordenadora do Caminho Criança, teve que viajar, mas deixou um Feliz Natal para todos vocês.
temos a alegria imensa de apresentarmos duas crianças que estão aqui conosco, trazidas pelos seus pais, a Luísa e a Maria Vitória. A Luísa é filha da Ione e do Lúcio, e a Maria Vitória é filha da Rita de Cássia e do Eduardo, que são, aliás, são os tios dela, né? Estão trazidas aqui pelos tios e pela avó, que é a Isaura. Então eu gostaria de pedir que vocês viessem até aqui à frente, trazendo essas coisinhas fofas, a Luísa e a Maria Vitória. Ali. Tudo bem, meu querido? Esta é a Maria Vitória. Tem quantos meses? 20 dias. Coisa fofíssima do tio, cara, hein? Isso. Coisa mais linda. Vocês trouxeram-na para serem apresentadas ao Senhor. Amém. Vamos orar por ela. Paizinho, aqui está Maria Vitória. Essa coisinha linda, tão fofinha, tão amada por ti, tão única para ti, tão mais amada por ti do que por qualquer outro que a ame. Que tu a desejaste, tu a criaste, tu a chamaste à vida. E ela está aqui com todos os elementos que a tua infinita sabedoria reuniu para constituí-la como ser humano. Eu quero pedir por esse serzinho humano que é teu, Jesus. Toma conta dela e que ela, como Maria, seja uma mulher da vitória, que crê e que agasalha no coração coisas boas e que olha para frente e não tem medo de nada que seja verdadeiro amor. Eu te peço que tu protejas o coração da Maria Vitória para amar sem medo todos os dias da vida dela. Que nenhum poder de amargura tenha força de abatê-la. É o que eu te peço, porque se ela puder amar, ela vai ser vitoriosa todos os dias da vida dela. E assim eu te entrego a tua filhinha, em nome de Jesus. Amém. E coisa linda, fofinha, é muito linda ela, meu Deus, ó. Coisa mais gostosa. Aqui, isso. Deus abençoe vocês. Muita paz. Muita paz, querida. Deus abençoe. Mamãe querida. Parabéns. Aqui está a Luísa. Oi, Luísa. Luísa está assim, de olhão bem aberto, né? Quantos meses, Luísa? 3 meses, né? Oh, não faz assim, não. Isso, tá tudo bom. E aí, queridos, tudo bom? Vamos aqui, que ela não está se querendo. Ela sentiu a passagem. Para ela isso foi um êxodo, viu? Foi um êxodo. Fica com a mamãe, que a coisa melhor que ter é o calorzinho da mamãe. E o ouvidinho dela tá dodói, é? Tá? Eu posso botar um pouquinho de água aqui na cabeça dela, vai sentir frio. Paizinho, aqui está a tua filhinha, a Luísa, e os pais dela. Recebe esse chorinho com uma oração de vida desses pulmões, desse sangue novo que tu puseste na terra, esses olhinhos novos que tu deste a ela para ver a vida. Quero pedir que tu a enches do Espírito Santo, que tu abençoes a ela, a casa dela, os pais dela, a toda a família, que eles se encham de alegria com a vida dela, e que tu a protejas de todo mal, que o coração dela seja cheio de fé,
que ela cresça para ser resistente e para ter aquela mente focada na tua bondade por ela. E dá sabedoria aos pais dela para ensinarem o Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, fofa, só faltava você parar de chorar agora, né? Pronto. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Muita paz. Amém. Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus, as Escrituras, no último livro do Velho Testamento, na profecia de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, e que dizem: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí 400 anos se passam depois que essas palavras foram ditas. Com estas palavras, o chamado Velho Testamento se encerra. 400 anos passam. Guerras, conflitos, uma quantidade enorme de messias apareceram na Palestina, seitas, grupos religiosos radicais, presenças estrangeiras dominando o país. Os babilônios e os assírios tinham dado lugar já aos gregos, a Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande depois aos seus generais no processo de helenização da região. E aí depois deles vieram os romanos com seu poder avassalador, e 400 anos passam. É quase uma história do Brasil entre o texto de Malaquias capítulo 4 e o próximo texto que nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 16, aliás no 15, que diz: pois ele, que no caso aqui é João Batista, é a oração que o pai dele faz pelo próprio filho, pois ele será grande diante do Senhor. São predições feitas agora ao pai de João Batista, Zacarias. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Malaquias encerra as palavras da profecia no Velho Testamento com essa afirmação de que Deus enviaria alguém antes da vinda do Messias, do Cristo, e que esse profeta viria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. 400 anos depois, João Batista nasce, e ele nasce sob essas profecias, essas promessas, essas predições de que ele estaria cumprindo exatamente aquilo que Malaquias dissera no passado, e que entre as coisas que ele cumpria, ele traria e trazia
para o meio e para o ambiente real da história humana a possibilidade mais radical, profunda e consciente de que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição, como disse Malaquias. E aqui no dizer de Lucas, que não encerra assim, ele continua dizendo para converter as pessoas, o desobediente, à prudência, e para instaurar o reino de uma consciência que seja tangida por sabedoria e por emoções e afetividades que sejam marcadas por conversão do coração dos pais aos seus filhos e do coração dos filhos aos seus pais. Aí eu olho para esses 2000 anos de história humana e me pergunto qual foi a geração na qual isto aconteceu de fato. João Batista teve sinais vivos, evidentes, completamente detectáveis, perceptíveis, históricos, materializados diante dele, acerca da conversão dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Quais foram os exemplos que ele teve disso? Quando a gente lê no Evangelho, a gente não encontra essa quantidade de pais se convertendo aos seus filhos e de filhos aos seus pais. De fato, o tema praticamente não aparece. Você não lê em lugar algum algo que tenha a ver com um esforço de construir pontes da parte dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Ao contrário, o que você vê frequentemente são pais que não compreendem o estado novo de conversão dos filhos, ou os filhos que se revoltam radicalmente contra qualquer que seja a escolha dos pais ou aquilo que aos pais deles aconteça. De fato, quando eu leio os Evangelhos, o maior exemplo que eu encontro do coração de um pai convertido ao seu filho é de José, o pai de Jesus, que assumiu o menino, sendo convencido em sonho de que o filho que estava no ventre da sua mulher, e que ele sabia que não era dele, sob hipótese nenhuma, era de fato um ente gerado pelo Espírito Santo, e ele acolheu a criança. José, para mim, é a encarnação e a simbolização do pai no Evangelho que se converte ao seu filho, radicalmente. Porque nenhum homem dos que aqui estão se converteria ao seu filho, não em função daquele tipo de informação subjetiva. Não com a esposa em casa dizendo que estava grávida de Deus. Que é isso, mulher? Foi Deus. Foi Deus. Foi um anjo. Aí o cara disse: meu Deus, que anjo é esse? E chegou aqui. Gabriel, eu pego ele. Quem é o Gabriel? Tem gente que quer ficar neurótica, sair perseguindo o Gabriel por aí. Eu pego o Gabriel. Onde estás, Gabriel? Ele tu fizeste isso com a minha mulher sem pedir licença minha. Isso não se faz em Israel, ainda que seja para fazer uma obra de Deus. Tem que pedir licença em Israel, pedir licença ao marido. Quem é esse Gabriel? José, no entanto, acolhe essa coisa insólita, crê no que ele ouve em sonhos. Quem é que numa circunstância dessa, vivendo sob essa espada, com esse medo, com essa angústia, com esse temor, ou quem sabe com essa certeza, haveria de acordar numa manhã, chamar a então futura companheira, de quem ele já estava desposado, mas com quem ainda não vivia junto,
e dizer: olha, está tudo resolvido, não se preocupe, o filho é meu. Porque Deus falou comigo em sonho essa madrugada, então o filho é meu, eu sei de quem ele procede. Eu não conheço esse homem aqui. Os homens que eu atendo para conversar não conseguem resolver problemas ínfimos. Quanto mais algo desse volume, desse significado. E mais do que resolver, porque ele não apenas acolhe a criança, ele acolhe a ideia inteira, o sentido todo, a verdade por completa. É filho de Deus e eu tenho o privilégio de criar. Vou criar o filho de Deus. Agora, a minha pergunta é a seguinte: se José é o exemplo mais gritante, provavelmente um dos únicos que galopantemente brotem diante dos nossos sentidos, como sendo aquele pai que se reconcilia ao filho, e decide por conta disso criar o Filho de Deus, minha pergunta é: que outro filho não é filho de Deus? Alguém aqui conhece uma criança que não tenha nascido filha de Deus? Ou é preciso que uma estrela guie alguém da Pérsia à Palestina? Ou é preciso que a calamidade da visita de Gabriel engravide uma virgem e perturbe um homem e ele seja visitado em sonhos para ser convencido? Ou é necessário que haja todo o elemento que circunda o nascimento de Jesus com os seus aspectos insólitos, únicos e esmagadores, para que alguém fique convencido de que aquela criança é filha de Deus? Jesus é o Filho de Deus. A questão é: qual a criança que não é filha de Deus? O texto também diz que João Batista viria ao mundo para reconciliar não só o coração dos pais aos filhos, mas o coração dos filhos aos seus pais. E eu fico olhando nos evangelhos e me perguntando quem é a maior manifestação de um filho convertido aos seus pais. E francamente não existem manifestações abundantes. Quase não há narrativas relacionais de amizade, de proximidade, de aconchego entre filhos e seus pais, e vice-versa. É uma história que vai pulando para elementos significativos e relacionalidades nem sempre estão presentes. Mas se eu disse que a maior manifestação de um pai acolhendo seu filho nos evangelhos é de José tomando essa decisão contra tudo nele, se deixando convencer pela voz de um anjo na subjetividade de um sonho, e abraçando a mulher e a criança e dizendo: deixa que eu cuido, porque eu vou cuidar do Filho de Deus. De um outro lado, quem é o filho reconciliado com seus pais nas narrativas do evangelho? Para mim, não existe nenhum gesto, nenhum ato mais forte, mais significativo nesse sentido do que o do filho pregado na cruz, sofrendo todas as agonias, com o coração infartando de dor, levando sobre si as culpas de nós todos, experimentando todas as agonias reais do corpo, da alma, do espírito dele e de todos os corpos, almas e espíritos, porque ao Senhor agradou moê-lo e ele fez convergir para ele as dores, as enfermidades, as angústias de nós todos. E ainda assim tem olhos e tem percepção, tem coração, tem volição,
tem determinação, tem amor, tem visão para perceber sua mãe à volta dele e dizer a João e a ela: eis o teu filho, e dizer a João: eis a tua mãe. E daquele dia em diante João a levou para casa. Por que eu estou falando estas coisas antes da gente ceiar juntos? É porque eu não gostaria de tomar esta ceia de Natal sem que o significado da vinda de Jesus, no que diz respeito ao aspecto mais visceral da relacionalidade, não fosse algo que se estabelecesse entre nós como consciência, antes de tudo. A gente pensa em Natal com esses presépios todos que foram pintados na nossa cabeça. Mas Natal, antes de tudo, carrega como grito precursor essa vontade de Deus de que pais e filhos se reconciliem. Aí talvez você diga: mas eu não estou de mal com meu pai, com a minha mãe, eu trato meus filhos muito bem. De fato, eu me divorciei há muitos anos atrás, mas enquanto eles precisavam de mim, eu dei mesada, eu enviei sempre o que eles precisavam, eu cumpri aquelas férias, eu visitei, eu estive presente, me importei. Não faltou dinheiro, às vezes eu cortei de mim mesmo, eu cortei na cara. O Bíblia diz assim, né? Eu cortei na cara, mas não faltou para ele. É verdade que eu não podia estar muito presente, mas eu cortei na cara. Não mandei para ele. Se no Novo Testamento ou nos Evangelhos não há histórias em abundância que ilustrem o significado da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, também não há histórias gritantes que falem sobre ódio persecutório de pais por filhos e de filhos por pais. Portanto, a gente não está falando de deixar de odiar o pai. Nós não estamos falando de ser capaz de manter relação social com os pais, ou de identificar os pais: eles são meus pais. Apesar de que há pessoas com uma dificuldade enorme até de fazer isto. Aquilo do que se está falando aqui é infinitamente mais profundo. Você pode estar de bem com os seus pais sem estar bem em relação a eles. Você pode não estar de mal com os seus pais, estando profundamente mal em relação a eles. E a mesma coisa em relação aos seus filhos. Pode ser que as portas da conversa estejam abertas, mas nenhuma porta de intimidade, nenhuma porta de confiança, nenhuma disposição intrínseca de se dar, de se abrir, de se entregar, de abraçar até as últimas consequências quem vocês são um para o outro. Os pais assumirem aqueles a quem eles geraram, e os filhos aqueles de quem eles foram gerados, sem esquecer que Maria não tinha gerado a João, e que ali na cruz Jesus estabeleceu também uma nova categoria de relação familiar, que é aquela transsanguínea, que não tem a ver com consanguinidade imediata, tem a ver com a transsanguinidade dos vínculos da cruz. Quando ele disse a Maria: eis o teu filho, referindo-se a João e a ele: eis a tua mãe. E daquele dia em diante, a transsanguinidade do vínculo da cruz se materializou numa relação que fez João pegar a mulher e levá-la para casa e cuidar dela até o fim de sua existência. Do que eu estou falando, portanto? Eu gostaria que antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, cada um aqui olhasse para dentro do coração
cada pai, cada mãe, sem assumir de maneira alguma aquela ideia já autoconvencida, que diz: não, eu sei que eu sou bom pai, boa mãe, eu estou bem com os meus filhos, se eles não estão bem comigo, é problema deles, porque eu sou bom. Pare com isso. Ou também sem assumir aquela outra atitude filial, que também declara: eu sei que eu sou um filho, uma filha maravilhosos, quem dera outros pais tivessem metido. Problema lá de casa são os meus pais, os que me geraram é que é o grande problema. E tem gente que já está tão convencida disso por tantos anos, que já não se enxerga mais em relação aos seus próprios pais. Então, abandonando isso de lado, eu queria só dizer a você uma coisa: os pais e filhos mais íntimos, mais amigos, mais conhecidos, mais próximos, mais abertos uns para os outros, ainda assim, escutem bem, vão ter que se reconhecer o resto da vida. Eu não sei em que estágio da existência você está, nem como pai, nem como filho. Mas eu tenho aqui a minha mãe, sentadinha aqui adiante, com 81 anos de idade praticamente, que já me olhou como filho de muitos modos diferentes no curso da vida dela. E hoje ela está encanecida e enviuvada e me olhando como filho, e possivelmente me reconhecendo cada dia de outras formas, de outros modos. Como, por exemplo, agora que meu pai partiu, eu sei que ela me enxerga diferente. No dia em que ele foi, eu senti que uma nova lente foi agregada aos olhinhos dela em relação ao modo como ela olhava para mim. A ausência dele fez com que projeções dele nela fossem jogadas para mim de modo natural, e um novo filho nascesse para ela. Eu estou com praticamente 53 anos, e a Adriana e eu juntos, somados, temos 6 filhos, já tivemos 7. E eu olho para trás e eu me lembro de cada fase, do filhinho pequenininho, do filho bebê, do filho engatinhando, dos filhos ensaiando passos, dos filhos andando, dos filhos com desenvoltura, dos filhos levados, dos filhos serelepes, dos filhos autodeterminados como crianças, dos filhos moleques, dos filhos com peculiaridades e desenvolvimentos pessoais, com os filhos com características sendo moldadas, com aspectos da vida se apresentando, com filhos da puberdade, filhos da adolescência, filhos da primeira juventude, filhos adultos, filhos pais. E em cada momento desse da vida você tem que reencontrá-los. E pobre é aquele que pensa que porque amou o bebezinho, beijou, cheirou o pinto, o saquinho, as juntinhas das perninhas da neném, os chubaquinhos maravilhosos, pescocinhos com aqueles cheirinhos de suorzinho aleitado, e limpou todos os bumbuns e pepequinhas, e que isso aí é o elemento que vai vinculá-lo e vinculá-los como pais aos filhos para o resto da vida, quando de fato não o é. É apenas enquanto eles dependem de você para aquilo. Vai chegar logo, logo uma hora em que eles deixam de dizer: acabei! Papai, acabei! O pior é quando 3, 4 acabam a um tempo só, né? Você quer aquela loucura. Aí depois chegou um tempo que, se você chegar e dizer: ó, você está fazendo isso direito? É claro que eu estou fazendo, é claro que eu sei. Para com isso, pai. Vá se oferecer para dar uma lavada logo, que é isso, pai.
Para com essa história. Você diz, é verdade, meu filho, é verdade. Eu me lembro do tempo que o Davi trabalhou comigo muitos anos, e sempre ali, e eu, cheio de amor e paixão pelos filhos, nunca tive nenhum problema de expressar isso assim de maneira até melada demais para alguns. E às vezes ele entrava ali na sala, a gente havia algumas pessoas comigo, executivos, políticos, gente de todos os tipos, e eu, sem querer, virava para ele e dizia assim, como é que é, meu amor, tudo bom? Aí ele ficava meio vermelho, assim, aqueles homens, tá? Como vai, doutor fulano, como vai, tudo assim, cheio de moral, cumprimentava, pai, não sei o que e tal, tá bom, filho, não sei o que. Aí até que um dia ele chegou lá fora e falou assim, pô, pai, quando tiver assim essa moçada toda, não me chama de meu amor, não. Nem de baby. Você tem toda a razão, baby. Porque muda, vai mudando, e você tem que recuperar o passo. Toda hora eles dão viradas e dão galopes, e de repente você tenta encontrá-los e diz o que aconteceu, e às vezes da noite para um dia certas viradas acontecem. Eles vão sendo desvirginados milhares de vezes, e a maioria das vezes longe de você. Você tem que olhar para eles e tentar discernir o que aconteceu ali, ao mesmo tempo em que eles têm que fazer um exercício contínuo em relação a nós, os pais. Assim como eu, como filho, fiz a minha vida inteira e faço em relação aos meus próprios pais, aos quais eu tenho conhecido de modo diferente. Eu já tive muitas mães numa só, muitas mães. Eu me lembro do cheiro da perna da minha mãe quando eu era criança, agarrada ali naquela coxa gostosa, puxando a saia. Eu tenho uma memória horrivelmente vívida, inclusive olfativa. Eu sinto cheiros nítidos, sinto o cheiro da canela da minha avó, mãe velhinha, que eu adorava cheirar a canelinha dela. Eu sinto o cheiro. De um tempinho da vida, e foi crescendo, e outras coisas foram vendo. Eu me lembro da época em que eu dizia para os meus amigos, de volta a Manaus com 15 para 16 anos, que eu odiava os meus pais. Eu me lembro de uma tarde em que eu falei isso com tanta intensidade que eu ouvi aquilo e disse, deixa de mentir, que não é verdade, é só moda. É moda odiar os pais. Está na moda, para com isso. Eu não odeio seus pais coisa nenhuma, é apenas a moda da década. Mas uma obrigação de olhar o mal para eles. Depois eu encontrei o Evangelho me encontrou, e eu comecei a olhá-los de outro modo. Mas mesmo o olhar mais positivo do Evangelho não me deixou vê-los em plenitude. Isso vai acontecendo na mesma medida em que você vai vivendo as mesmas experiências deles. De fato, filho só compreende pai quando vira pai, ou quando a vida o põe nas circunstâncias idênticas, de modo que cada nova etapa na vida de um filho é uma esperança que um pai e uma mãe têm de serem melhor compreendidos daqui para frente também. Eu estou dizendo isso porque dói perceber a quantidade absurda de pessoas que parem outras pessoas, que geram, que trazem à luz física, mas que não carregam dentro delas aquela vontade, aquela ambição visceral, messiânica, divina, de terem um coração reconciliado, capaz de reconhecer os filhos em cada idade da vida, e capaz de reconhecer os pais em cada idade da vida, e de reconhecer quem são os verdadeiros pais também em cada idade da vida.
João era filho de Zebedeu, mas foi cuidar de Maria. Quantos órfãos há aqui? Órfãos de pais vivos. Ou quantos pais desfilhados e desmembrados de filhos vivos estão aqui? Hoje, antes de nós tomarmos esta ceia, lembrando do Senhor e dessa cruz de braços abertos, convidando todo mundo a reconciliar-se com Deus, antes desse momento, eu queria que cada pessoa, eu quero que cada pessoa aqui faça um exercício sério agora de olhar para dentro e de pensar quem é o seu pai, quem é a sua mãe, onde ele ficou, onde ele morreu, aonde ele está frisado, aonde ele ressuscitou, qual foi a graça de Deus que visitou você, quem sabe, fazendo a provisão de um pai ou de uma mãe ou de filhos, ou quem são os pais aqui que tiveram que encontrar amor de filho naqueles que não geraram, ou quem são os filhos que tiveram que encontrar amor de pai naqueles por quem e de quem não foram gerados, quem são aqueles que tendo pai e tendo filhos, têm ainda hoje a chance de descongelá-los, de desfrisá-los, de tirá-los de algum lugar onde eles estão permanentemente pedrados, imutavelmente inconversíveis para os nossos sentidos. Se converter aos filhos não significa que os filhos vão se converter a nós, é uma conversão unilateral. Se eles se converterem a nós, maravilha. Se eles não se converterem a nós, nós nos convertemos a eles. Se converter aos pais é a mesma coisa, não significa que nós vamos seduzi-los assim. Mas significa que nós vamos fazer isso pela saúde do nosso ser, pelo significado da nossa vida, pela verdade do que a vida vale, do que a vida é. Eu também queria convidar você a perguntar a você mesmo no seu coração, se tudo que você está ouvindo aqui não está soando a você como uma conversa de presépio, porque você já está tão impermeável, tão cínico para essas coisas, que ela já não tem mais nem significado para você. Quem sabe você já matou seu pai e sua mãe tão bem matados. Ou quem sabe você já processou os filhos, fez análise. Sabe aquele problema dos meus filhos? Graças a Deus está tudo processado. Significa dizer que eles viraram material sintético na sua memória. Sem sabermos que é na nossa conversão aos filhos, quando somos pais, que o nosso coração se converte ao que há de melhor, mais excelente na nossa consciência na terra. E sem sabermos que aquele que se converte a seu pai e sua mãe irá bem. Eu fui menino, fui moço, ainda não estou velho, mas estou bastante vivido para saber que eu nunca vi um filho que honre pai e mãe, ame pai e mãe, viver uma vida que não vá bem. Hoje, não deixe este ano acabar assim, com seu coração indiferente, gelado, mesmo que eles não sejam pessoas que mereçam, na perspectiva daquilo que é mérito mínimo, que é vida que justifica a própria relação, mesmo que eles sejam indiferentes. Faça a sua parte e não faça como quem cumpre uma obrigação, faça por amor. Eles podem ser feios,
Pode ser que seus pais tenham se tornado pessoas esquisitas. Pode ser que, pela sua inteligência, você os julgue burros, ignorantes, incultos. Pode ser que pelo seu dinheiro você os julgue atrasados. Pode ser que pela sua juventude você os julgue lentos. Pode ser que pela sua saúde mental você os julgue insanos. Pode ser que pela sua percepção espiritual você os discirna como sendo completamente tolos. Mas são seus pais, e os ame. Pode ser que você olhe e você seja pai e veja nos seus filhos todas as pessoas que você não queria ter, não sonhou em ter, não imaginou que eles assim se tornariam, que eles ficariam desse jeito. E há muitos pais aqui já com uma certa idade que olham para trás e dizem: eu nunca pensei que aquela criancinha ia ficar assim como ela está. Eu não é. Eu toda hora ouço isso. Não importa. Você está cuidando do Filho de Deus. Quando você não se reconhecer do seu filho, não esqueça de uma coisa: Deus reconhece seu filho. E abrace-o. Ele não está parecido com você, mas só Deus sabe com que cara ele vai ficar ainda. Você não vê nada. Não vê nada. Eu estou feliz de estar falando a vocês isso por uma razão simples. Aqui quem não é pai é filho. Não há ninguém hoje aqui a dizer: não era para mim. Alguém aqui não nasceu de pai e mãe? Tem algum Rômulo e Remo aqui que criados por leoas e lobos? Quantos Jesuses nós temos aqui que foram gerados pelo Espírito Santo? Todo mundo aqui tem pai, tem mãe, tem filhos, ou é filho de alguém, de modo que todos me entendem. Eu quero convidar você a olhar para o coração antes de participar da mesa do Senhor e perguntar se o Evangelho ganhou esta dimensão na sua vida. Não basta ter filhos, não basta alimentá-los, não basta pagar e dar os meios para que eles se eduquem na secularidade. É preciso que o seu coração se abra, que você se dê, que isso seja investimento de tempo, de vida, de ouvido, de atenção, de emoção, de carinho, de discernimento, de disciplina, de presença. Não é preciso apenas dizer: meu pai e minha mãe me criaram bem, eu sou grato a eles. É preciso estar com eles enquanto eles estiverem aqui, e estar bem, e estar com reverência, e estar com amor, e estar com gratidão, e estar aprendendo mesmo quando eles se tornaram simples, e estar recebendo deles força mesmo quando eles forem muito fracos, e estarem recebendo deles vida mesmo quando eles estiverem morrendo. Agora olhe para dentro de você. E tenha essa coragem de perguntar o que você pode ser e fazer para se converter aos seus pais, se converter aos seus filhos. Ou você que não tem pai e mãe na perspectiva afetiva, mas que os tem na perspectiva afetiva não consanguínea, e tem uma dificuldade enorme, uma resistência grande de aceitar o acolhimento, o abraço, o carinho. Não resista, porque da cruz Jesus brada: João, eis a tua mãe. E diz a mãe dele, a Maria: eis o teu filho. A cruz faz famílias. Olhe para dentro do coração e ore e faça a sua oração.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O Espírito Santo permite que a tua palavra do Evangelho, acorde consciências, até fogo na consciência morta, e nos salve da maldição de vivermos uma existência não reconciliada com pais e com filhos. Dá-nos a saúde de experimentarmos esta possibilidade desta era da graça de Deus, que é inaugurada com esse convite a que pais e filhos se convertam uns aos outros em amor, em perdão, em compreensão, em redescobrimento, em reconhecimento e em remodelamento uns dos outros, todos os dias, enquanto o Senhor nos mantiver aqui, porque depois nós todos seremos apenas teus filhos na eternidade, irmãos uns dos outros, ainda que olhando para o irmão pai, para o irmão mãe, para o irmão filho, para a irmã esposa, para o irmão marido, e pela graça sabendo que no meio de todo aquele amor universal existe a peculiaridade de um vínculo que um dia foi caracterizado por aquilo que a gente chama de família, de amor e de irmandade. Em nome de Jesus, não deixa que ninguém perca o tempo de hoje e a bênção de poder viver na terra com meiguice, com muita meiguice e também com muita verdade e sinceridade, junto aos seus pais e junto aos filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, todos nós. Como eu disse a vocês há pouco, a Adriana e eu estamos tendo o privilégio de termos esses dias aqui conosco, todos os nossos filhos, e eu tenho aqui, além dos nossos filhos, a alegria de ter a minha mãezinha sentada aqui à frente, entre a minha nora, a Tatiana, mulher do Davi, e a minha mulher amada, a Adriana, aqui na frente. E com ela, de Manaus, a minha mana Aninha, que é a caçula, a minha irmã segunda, eu sou mais velha, ela vem depois de mim, 1 ano e pouco, a Sueli, vai chegar dia 2 com mais uma sobrinha, mas a Aninha está aqui com uma das filhas da Sueli, a Melise, que é casada, com o marido dela, o Diego, e com a Ana Luísa, que é a filhinha dela, que está correndo por aí, junto com a Helena, que veio aqui à frente agora, e o Mateuzinho, mas eu já os vi entrando e saindo algumas vezes aqui na sua boneca. Então, a Melise está aqui e a Aninha está com os 3 filhos, o Daniel, a Milena e o Levi. E eu tenho a alegria de estar com os filhos, os que são casados e têm filhos estão aqui também. O Ciro está aqui comigo, o Davi, a Tatiana está aqui à frente, a Helena, a Juliana, o Mateuzinho e o Tiago, todos nós. E tem sido um tempo extraordinário de convívio gostoso e de alegrias que só crescem, porque, como eu disse, todos eles vão ficando adultos, como um dia eu fiquei em relação aos meus pais. E eu tenho pedido a Deus a bênção de aprender a ir ficando mais velho e aceitando as alegrias e as imensas das transformações desse vínculo. Eu queria pedir a Adriana para vir até aqui à frente comigo e pedir
aos nossos 6 filhos, com os cônjuges que se sintam à vontade para virem aqui à frente e nos ajudarem a servir a ceia do Senhor. Tá bom? Eu quero chamar, portanto, o Ciro, o Davi, a Juliana, o Ilinho, a Bruna, o Daniel, para darem uma chegada até aqui. Você não vem, Tati? Cadê? Helena, você não quer vir ajudar, minha filha? Vem ajudar. Ajudar papai, mamãe e vovó. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem. Oi? A Juju está com o Matheus. Vai ajudar também, Matheusinho? Olha, o Matheus está dentro. Você não vê, não? Eu queria pedir a vocês, meus filhos amados, que nos ajudassem a distribuir o pão e o vinho. A sua paixão é grande e difícil de aquilatar. O seu amor nos constrange e nos faz querer amar. Mas palavras são tão pobres pra falar de rico dom que encheu os nossos odres de incomparável vinho bom. A sua paixão é grande e difícil de aquilatar. O seu amor nos constrange e nos faz querer amar. Mas palavras são tão pobres pra falar de rico dom que encheu os nossos odres de incomparável vinho bom. Não encontrou-se expressão o suficientemente forte. Não encontrou-se expressão o suficientemente forte, capaz de explicar a inundação que embebeu de tal sorte a tornar hidrófilo o coração de impermeável morte. Jesus, meu amado, como poderia te qualificar? Se não há vocábulo tão alto para que eu possa usar, pois palavras são tão pobres pra falar de rico dom que encheu os nossos odres de incomparável vinho bom. Não encontrou-se expressão o suficientemente forte. Não encontrou-se expressão o suficientemente forte, capaz de explicar a inundação que embebeu de tal sorte a tornar hidrófilo o coração de impermeável morte. Jesus, meu amado, como poderia te qualificar? Se não há vocábulo tão alto para que eu possa usar, pois palavras são tão pobres pra... Gente amada, olhem para mim. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver comido o pão, Ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. E no espírito do que falamos e ouvimos hoje à noite, eu quero convidar você a comer do pão da reconciliação com os seus pais. Isso, eu disse, não tem apenas a ver com você manter o contato aberto. Tem a ver com um coração que faz a volta misericordiosa na direção deles e se converter aos seus filhos. É o coração que
Deixa do romantismo paterno-materno que diz: meu Deus, um dia eles foram tão fofinhos e submissos e agora ficaram essas coisas grandes que nem olham para mim. E para de amargura. Se volta para eles como pais a vida inteira. Isso é um privilégio que ninguém pode tirar de você, nem o filho. O filho está danado. Se o pai ou uma mãe forem de Deus, eles não têm nenhum poder de se arrancarem do coração deles. Nenhum. Então faça isso, como esse pão nesse vínculo. E não faça isso de modo mágico, faça isso de modo prático. Com disposição mental nova, com arrependimento de consciência, com disposição de avaliar o significado da sua paternidade. O que você está dando? É só comida, bebida? Qual é o tom da tua voz? Qual é o tempo? Qual o prazer que você tem de estar ali, de ouvir, de se abaixar, ou quando já está velho, de tentar escutar, ou de se fazer entender. E não se engane, porque a vida vai oferecer a você todas essas fases. Viva cada uma delas bem. E viva em memória de Jesus, como a do pão da reconciliação. Beba do cálice. Isto é o meu sangue derramado para resgate, por amor. É o cálice do amor. É o cálice que redime, que se entrega, que paga o preço do culpado, que perdoa a multidão de pecados. Os nossos irmãos amados. Eu já os conheço de vê-los nos programas que passam lá em Manaus e quero deixar com vocês somente uma palavra de amor, cada um procurando se amar cada vez mais em Cristo, deixando Cristo nascer dentro de você. Hoje é já antevéspera do Natal, quando nós estamos assim alegres pela grande bênção que recebemos do Senhor, presente do Senhor Jesus nascendo numa manjedoura, mas que hoje Ele nasça nos corações de cada um. Eu quero dizer a vocês que eu já tenho Jesus no meu coração há muitos anos, mas cada dia mais eu amo e vejo quanto Ele tem sido bondoso para comigo. Amém. Eu quero somente dizer que o Senhor abençoe cada um de uma maneira muito carinhosa neste final de ano. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós todos. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Feliz Natal. Deus os abençoe. Repita comigo: Pai amado, obrigado por todas as tuas bênçãos neste ano de 2007, pela vida, pela morte, pela cura, pela doença que fez pensar, pelo trabalho, pela insegurança do desemprego, pelos pais, por aqueles que sepultamos, por aqueles que continuam vivos, pelos filhos, por aqueles que nos alegram, por aqueles que nos fazem orar muito mais. Muito obrigado por todos os irmãos de verdade, por toda a família da fé, pelos vínculos estranhos,
sobretudo, porque na cruz nasce a família. Porque quem ouve a tua voz sempre tem pai e mãe, sempre tem filhos para amar. Realiza esse bem na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.